A segunda temporada de Loki chegou e bora pro nosso vídeo de análise de primeiras impressões deste primeiro episódio do novo ano da série do Deus da Trapaça. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar uma sériezinha de vídeos semanais de Loki falando dos episódios, assim como a gente acabou de fazer com Ahsoka. O último de Ahsoka desse estilo chegou na terça-feira e agora vamos começar a fazer de Loki, mas fiquem calmos que a gente ainda vai continuar fazendo vídeo de Ahsoka pra especular os finais, né? Mas vamos voltar aqui pra Marvel agora, porque assim, este primeiro episódio da segunda temporada de Loki foi muito nostálgico, né? Como é bom estar de volta, mas ele também mudou algumas regras temporais extremamente importantes do UCM. Calma que eu vou explicar tudo pra vocês, mas antes eu tenho que avisar que tem spoiler desse episódio 1 aqui, que já está no Disney Plus. Os episódios de Loki serão lançados todas as quintas-feiras às 10 horas da noite. Então a gente vai assistir o episódio, vamos gravar o vídeo aqui de primeiras impressões e já publicar na madrugada, né, de quinta para sexta-feira. Assim como a gente fez com a Ahsoka, vamos fazer com Loki. Bom, recadinhos dados. Se você gostar do conteúdo mais pra frente, curte o vídeo e ativa o sininho, porque toda semana vai ter esse vídeo de análise aqui, a gente vai gravar podcast e também faremos outros vídeos especulando assuntos específicos de cada episódio. Primeiro de tudo é que este episódio aqui começa exatamente onde a cena pós-créditos da primeira temporada de Loki termina, ou seja, a Sylvie chutou ele num portal ali da TVA e ele acabou caindo, a gente achava que num outro universo, né? Porque o Mobius não conhecia ele, nem a agente Hunter lá, a caçadora, também não conhecia ele. Então a gente, né, tipo, porra, ele foi pra outra realidade. Por quê? Porque a estátua também do Kang ali estava diferente, então muita coisa tinha mudado. Só que aqui a gente aprende que ele não estava em outra realidade, ele estava sim no passado da mesma realidade. Na TVA a gente sabe que o tempo corre de uma forma diferente, mas existe passado, presente e futuro lá, como a gente viu aqui. O Mobius, ele teve experiências anteriores que vão carregando ele. Então no momento que ele conhece o Loki, até o momento em que ele e o Loki estão juntos lá no vazio, aquilo ali teve um passado, né? E agora estamos ali num novo presente, que é o futuro do primeiro momento. Uma confusão aí, mas a gente vê que o Loki estava no passado e aqui nós já temos o primeiro susto na temporada, né? Então o Loki vai encontrando diversos rostos conhecidos na TVA e ninguém lembra dele. Do nada ele dá aqueles glitches que parecia o de Aranhaverso, mas não é a mesma coisa, e ele aparece exatamente no mesmo lugar, mas agora no tempo presente que ele estava antes dele ter ido lá pro vazio com a Sylvie e tudo mais. Então ele sai do passado, onde ninguém da TVA conhecia ele, e vai pro presente, onde a TVA já conhece ele, aqueles mesmos agentes agora já têm uma carga em relação ao Loki, né? Já conhecem o Loki. E qual que é a grande mudança aqui? Uma alteração absurda que acontece. O Loki, quando ele estava no passado, da mesma realidade, ele deixou cair uma TV ali, a TVzinha que mede as linhas, no chão da TVA. E aquele chão rachou. E aí quando ele vai pro tempo presente, o chão tá rachado. Então é tipo assim, ele causou aquela rachadura no passado, né? E a rachadura estava assim agora no futuro. Então essa é a gente já começa a desconfiar um pouquinho da mudança. Eu já vou chegar lá para explicar certinho como era e como ficou agora. Mas quando a gente vai para a sala do Ouroboros, que é o personagem do Ke Huy Quan, né? O Short Round lá dos filmes do Indiana Jones, a gente vê essa grande mudança na forma como o tempo funciona dentro do universo cinematográfico da Marvel. Antes de eu começar a falar sobre esta situação específica, a gente tem aquele conselho da TVA, né, o conselho que vai decidir o que vai acontecer com o Mobius e com a caçadora, né, com a agente Hunter ali. E é bem legal os rostos conhecidos aí, porque nós temos uma agente, que é essa aí que vocês estão vendo, que interpretou a Lisa Arryn em Game of Thrones, a irmã da Catelyn Stark. E nós temos essa outra gente, que é a líder ali, que dá o veredito, que é a Fen, né? Ela interpreta a Fen em The Witcher. Codringer e Fen são aqueles agiotas lá, aqueles espiões que o Geralt e todo mundo busca, né? Que inclusive tiveram ali o seu destino fadado na terceira temporada de The Witcher. Ela é a mesma atriz que interpreta a Fen em The Witcher. Então é bem legal que nós temos já uma atriz de Game of Thrones e uma atriz de The Witcher aqui nesse momento desse conselho. E é bem legal também os apelos que a Hunter traz aqui, né? Porque ela descobriu tudo. Ela descobriu que esses agentes da TVA, eles tinham uma vida real e essa vida foi tirada deles. Só que ninguém lá sabe disso, ninguém lá faz ideia que existe o Aquele que Permanece, ninguém lá sabe quem é que comanda a TVA e qual que é a verdadeira missão da TVA. E quando ela começa a falar isso, o conselho ele meio que entende ela, né? Tem uma discussão acalorada, mas o conselho meio que entende ela e ela fala, a gente tem que parar de podar essas linhas temporais, porque essa linha do tempo sagrada, ela não existe, ela não é sagrada de verdade. A gente não tá protegendo a existência, porque o que eles acreditavam na TVA
é que você impedir novas realidades de surgirem manteria a existência. Tipo, se você deixar uma nova realidade existir, vai tudo cair, né? Vai acabar o mundo. Só que depois eles veem que não é bem assim. Eles veem que as ramificações começaram, só que o mundo não acabou, a existência não acabou, eles continuam ali, né? Então o julgamento corre bem e o Loki começa a aparecer no presente e no passado, no presente e no passado, mas no mesmo lugar que ele estava. Então eu tô aqui na minha cadeirinha, beleza. Eu tenho esse lapso aí que o Loki tem, esse lapso temporal, eu estarei neste mesmo lugar, só que se for pro passado, sei lá, em 1950, sabe? Não sei nem o que teria aqui. Então, basicamente, é isso que tá acontecendo com o Loki. E aí, quando a gente chega na sala do Ouroboros, a gente descobre a grande mudança em relação às leis temporais que existiam no CM. Se a gente lembrar de Vingadores Ultimato, o Hulk dá uma explicação em relação à funcionalidade do tempo, né? O pessoal lá tava falando o Homem-Formiga tava falando de Volta para o Futuro, que o que você faz no passado altera o seu futuro, e o Hulk falou, não é assim que funciona. O que você faz, quando você vai para o passado, aquele passado passa a se tornar o seu presente, porque você tá lá agora. E o tempo presente que você estava não vai ser alterado porque ele já aconteceu. Think about it. If you travel to the past, that past becomes your future. And your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future. Exactly. So Back to the Future is a bunch of bullshit? Então o Hulk ele dá essa explicação e isso realmente acontecia. Por quê? Porque existia uma só linha do tempo cíclica, circular, né? E tanto que na primeira temporada, quando o Loki chega na TVA a primeira vez, ele tá sendo julgado, ele fala, mas os Vingadores ficaram voltando no tempo. E a Ravonna Renslayer, ela fala, mas isso tinha que acontecer. Então, o Capitão América do futuro ir ao passado tinha que acontecer. E a partir daquele momento, a linha do tempo começaria ali pra ele, né? Então, o Capitão América que foi ao passado tinha as vivências desse Capitão América do futuro e não ia alterar nada ali, sabe? Chegou a ter alguns momentos onde existiam dois Capitães Américas na mesma realidade ali, coexistindo. Aquele que ficou com a Peggy Carter ficou meio que escondido, né, agindo ali nas sombras. Seria até bem legal ver uma série imaginando isso tudo. Mas era assim que o tempo funcionava porque existia apenas uma linha do tempo, não existia multiverso, não existia essa alteração do futuro. A partir do momento em que a Sylvie mata aquele que permanece e as linhas começam a criar ramificações, isso tudo é alterado. E o Mobius até fala que não existe presente, passado e futuro na TVA, e o Loki fala, agora existe, né? Porque lembra, na primeira temporada o Mobius fala, o tempo corre de forma diferente na TVA. E agora mudou tudo inicialmente dentro da TVA, né? A gente não viu esses efeitos fora dela até agora, mas provavelmente mudou dentro e fora também. Então agora, o que você faz no passado altera o futuro, o que não acontecia antes. Não é que o Hulk explicou errado, não acontecia daquela forma. Vingadores Ultimato é todo baseado nessa leitura que o Hulk fez. Por quê? Porque a linha do tempo é uma só. Tudo acontece da forma que tem que acontecer e vai acontecer sempre dessa forma. É a linha do tempo sagrada. Mas agora não. Se o Loki vai para o passado e altera alguma coisa no passado, essa alteração virá no futuro. Ou seja, aquela rachadura no azulejo da TVA, ela não existia. Só que quando o Loki vai ao passado, derruba a TV e quebra o chão, no futuro o chão passou a estar quebrado. E a gente vê isso enquanto o Loki e o Mobius conversam com o Ouroboros, né? Quando o Loki e o Mobius chegam no tempo presente... Calma que tá muito confuso, mas eu tô tentando explicar aqui, qualquer coisa vocês perguntem aí que a gente faz outro vídeo. Quando o Loki e o Mobius eles chegam pro Ouroboros no tempo presente, o Loki não conhecia o Ouroboros e o Ouroboros não conhecia o Loki, certo? Só que aí o Loki tem aquele lapso e vai pro passado. O Ouroboros ainda não conhecia ele, porque o que conheceu ele estava no futuro. Só que agora, esse Ouroboros cumprimenta o Loki e o Loki se apresenta para ele. E aí quando o Loki volta pro tempo presente, o Ouroboros que não conhecia ele agora conhece. Ele vai meio que lembrando das coisas, né? Então é bem legal como isso funciona. É como se ele estivesse lembrando, mas na verdade as coisas estão sendo alteradas ali conforme o Loki vai ao passado e volta pro presente. Então passado, presente e futuro se misturam nesse momento. Isso é muito bom. O Mobius, por exemplo, ele não lembrava de ter ido na sala do Ouroboros, mas ele sabia exatamente como fazia para chegar lá e o Ouroboros lembra que o Mobius foi para lá, né? Então, é muito confuso e essa confusão, ela deu essa saudade, né? Ela matou um pouquinho da saudade que a gente tava do Loki, da TVA e de tudo o que tá acontecendo. Então, depois do que a Sylvie fez, matando aquele que permanece,
essas leis temporais mudaram, o multiverso foi aberto, tudo o que aconteceu depois a gente viu em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Doutor Estranho Multiverso da Loucura e todas as outras produções do CM que mexeram com esse multiverso. E a gente também vai ver em The Marvels, né? The Marvels estreia no mesmo dia da estreia do último episódio dessa segunda temporada de Loki e provavelmente vai ter alguma relação também com o multiverso. A Brie Larson já falou um pouquinho sobre isso também. E uma coisa legal aqui que a gente pôde ver na TVA é que a TVA tá meio dividida, né? Boa parte tá ali querendo podar a Sylvie, querendo fazer as coisas ainda como elas deveriam teoricamente ser feitas, mas tem uma pequena parte que tá do lado do Mobius, né? Que é aquele agente que podou ele, pediu desculpa, que veio avisar inclusive que eles estavam se armando pra provavelmente ir atrás da Sylvie. Então, é bem legal toda essa situação. E aquele final foi extremamente assustador, né? A gente tipo, putz, será que vai dar tempo? Eu já tinha visto o Mobius em outras cenas, inclusive na cena pós-créditos de Homem-Formiga Quantum Mania, né? Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania. O Mobius tá lá com o Loki, então dava pra gente saber que ia ficar tudo bem, mas eu fiquei, caralho, será que o Mobius vai morrer agora? Aí meu irmão falou, não, mas ele tá naquela cena pós-crédito de Homem-Formiga. Aí eu falei, putz, é mesmo, ainda bem. Porque realmente deu muito medo quando o Mobius vai salvar o Loki e o Loki não acha o bastão. Então, foi uma situação muito bem dirigida pra gerar isso tudo. E eu acabei o episódio ofegante, porque realmente teve uma ação ali muito frenética, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu tentando anotar as coisas ali pra trazer aqui pra vocês algumas observações. Então, esse episódio foi a confusão que a gente gostou do primeira temporada de Loki, um pouquinho aumentada aqui ainda, pra trazer de volta todas aquelas sensações. Mas agora, a partir desse segundo episódio, aparentemente a trama vai dar uma acalmada. Essa confusão toda foi só pra esse primeiro episódio, né? Então, aparentemente a TVA tá caçando a Sylvie e o Loki quer proteger a Sylvie. E quando ele consegue voltar, então ele foi removido da linha do tempo ali, como ele estava solto, e ele conseguiu agora acabar com esses lapsos temporais que ele estava tendo. Então ele não vai mais ter esse negócio de ficar indo passado, futuro, presente. Essa parada de misturar tudo acabou. E eu digo que acabou especificamente com essa situação do Loki não controlar isso, porque quando ele é podado lá no futuro, eu vou chegar nessa parte daqui a pouco no vídeo, era alguém certamente alterando o passado, tá bom? Eu vou chegar daqui a pouco, vocês vão entender, mas provavelmente essa situação toda do Loki estar indo ao passado, ao presente e futuro e misturando todos os tempos, estava aqui nesse primeiro episódio para explicar algum acontecimento futuro. E aí, quando o Loki tava no futuro, era futuro aquilo, a última vez, né? Quando o Loki tava procurando o bastão para ele se podar, para ele conseguir retornar e se curar desses lapsos temporais que ele estava tendo, tem a mãozinha ali no elevador, era a Sylvie fala, aí está você, e alguém poda o Loki por trás. E essa situação vai ser explicada mais pra frente na temporada, mas podia ser uma pessoa ajudando ele, mas muito provavelmente seria uma pessoa atrapalhando ele, porque pra maioria das pessoas, com exceção do Mobius, do Ouroboros e do próprio Loki, podar significa apagar da existência, então era uma coisa ruim. Então a pessoa que apagou o Loki naquele momento em que ele encontrou a Sylvie pode ser ou um outro Loki se salvando, ou o Mobius salvando o Loki pra interferir no passado ali, sei lá, uma confusão, ou o Ouroboros mesmo fazendo isso, acho que é o mais provável que seja o Ouroboros, né, numa missão ali que ele foi no futuro pra salvar o Loki naquele momento, pra conseguir proteger o Mobius e o Loki também, pra mudar o que aconteceria, né, porque o Ouroboros ele pode ter visto o Mobius e o Loki morrendo ali, né? O Loki não conseguindo voltar e o Mobius morrendo. E aí depois ele pode ter pesquisado em que tempo que o Loki foi parar, conseguiu achar o Loki e naquele exato dia ele podou o Loki, pro Loki conseguir salvar ele e o Mobius no tempo presente que a gente está acompanhando. Então alguém salvou o Loki, eu acredito que tenha salvado, eu acredito que ninguém tenha podado pra matá-lo mesmo. Então o que faz mais sentido e é que vai a primeira teoria da temporada 2 de Loki, é que o Ouroboros tenha podado o Loki nesse momento, porque lá no tempo presente que a gente está acompanhando, onde o Mobius estava tentando salvar o Loki, o Ouroboros pode ter visto o Mobius morrendo e o Loki consequentemente também morrendo, e ele decidiu ir para o futuro para mudar isso. Então no momento em que ele poda o Loki do futuro, ele consegue salvar o Mobius e o Loki, e a gente não viu isso acontecendo porque aquele presente foi alterado exatamente naquela hora. Então ao mesmo jeito que o Ouroboros estava lembrando das coisas conforme o Loki mudava o passado, ele mudou a morte do Mobius e do Loki, alterando o futuro. É confuso pra caramba, né? Mas faz sentido, é uma teoria aqui que eu já tô lançando. E aí a gente chega aqui então com todo mundo estabilizado. O Mobius tá salvo, o Loki também tá salvo, ele não vai ter mais essa parada de ficar viajando entre o tempo de forma indiscriminada, sem saber o que tá acontecendo. E agora nós temos um outro problema a ser solucionado.
a Sylvie. E este episódio tem uma cena pós-créditos, a Marvel voltou de verdade do jeitinho que ela sempre foi. Então se você não viu a cena pós-créditos desse primeiro episódio de Loki, vai lá, assiste e depois volta pra cá, porque agora eu vou comentar sobre ela. Bom, deu tempo pra você assistir, pausou o vídeo aí, né? Então bora falar sobre a cena pós-créditos desse primeiro episódio. Aí nós temos a Sylvie no exato momento depois dela matar aquele que permanece. Ela acha que ela está com o dever cumprido dela e agora ela quer aproveitar a vida, simplesmente. Então ela chegou ali no passado, 1980 e alguma coisa ali, em Oklahoma, e ela vai para um McDonald's. Então ela faz um pedido ali no McDonald's sem entender muito o que está acontecendo, fala que quer provar tudo e fica fascinada com a vida. A vida que a gente tem que lembrar, ela nunca teve, né? A Sylvie, ela foi levada para a TVA quando criança. Por quê? Porque ela era boa demais para ser um Loki. Então, sempre bom lembrar o que aconteceu na primeira temporada. Eles falam que o Loki tem um papel a cumprir e o papel do Loki é de fazer com que os heróis, os Vingadores, por exemplo, atinjam um ápice ético, moral e coisas desse tipo. Então o papel do Loki na linha do tempo sagrada era de elevar os heróis. Então o Loki tinha que ser um vilão. E no momento em que a Sylvie é gentil, ela era um Loki, né? Ela é um Loki. No momento que ela é gentil, eles perceberam que ela não seria o vilão que o Loki deveria ser. E ela foi podada por isso. Então ela perdeu os pais, perdeu o irmão, porque ainda tinha um Thor ali naquela realidade. Perdeu tudo que ela conhecia desde criancinha, simplesmente por ser boa demais para um Loki, né? Então, isso daí mexeu demais com ela e ela viveu a vida inteira dela fugindo da TVA. Ela não teve como curtir essa vida. Quando ela tava lá de boa na realidade dela, ela era criancinha demais pra sair, pra namorar, pra fazer qualquer coisa, e depois ela passou a vida inteira fugindo da TVA, se protegendo, né? Então agora ela quer relaxar, ela acha que agora ela devolveu o livre-arbítrio pras pessoas e quer relaxar. E como a gente já sabe de trailers e de imagens, a Sylvie vai começar a trabalhar nesse McDonald's aí. Então ela vai começar a viver a vida dela ali, e é ali que o Loki vai chegar pra resgatá-la, pra gente ter as situações dos próximos episódios. Então essa série, ela já começou mexendo muito com o tempo do CM, mostrando o caos do multiverso. Tava caótica a situação na TVA, realmente. Presente, passado e futuro num caos absurdo, luz piscando, tudo quebrando, o Loki tentando se concentrar, a gente aqui sem saber pra onde olhar, mudando essas regras. Então esse primeiro episódio foi muito frenético, e esse vídeo eu acredito que tenha ficado um pouquinho frenético também, eu peço desculpas pra vocês. Vou assistir mais vezes e tentar depois também trabalhar um roteiro pra deixar as coisas um pouco mais calmas, tá bom? Mas eu peço de verdade que perguntem aqui o que não ficou muito claro pra eu poder explicar. Sempre bom lembrar que a gente já fez um vídeo de resumo da primeira temporada de Loki, se vocês quiserem assistir tá aqui em cima, e também vamos fazer mais conteúdos ao longo da semana. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, não se esquece de curtir o vídeo e também mandar para seus amigos que querem entender um pouquinho da porrada de confusão, de informação que foi jogada na nossa cara neste episódio 1 da segunda temporada de Loki. Muito obrigado, pessoal, por estarem aqui. Espero que vocês gostem, comecem a acompanhar esses vídeos semanais. E até a próxima. Tchau, tchau.